Oi, meu nome é Bárbara Noleto, eu sou repórter do jornal Opção. Seja bem-vindo a mais uma edição do Opção Play. O convidado de hoje é o subsecretário do Governo de Goiás, na Secretaria de Cidades e Mobilidade, é isso mesmo? Subsecretário de Políticas para a Cidade e Transporte da Secretaria-Geral de Governo. O título é difícil, mas explica pra gente de um jeito fácil o que é a sua função ali. Então, a nossa função dentro da subsecretaria, dentro do time, né, é traçar e apresentar políticas que melhoram o desenvolvimento em relação à mobilidade urbana das duas regiões metropolitanas que existem no estado de Goiás, a região metropolitana de Goiânia e a região metropolitana do entorno do Distrito Federal. Nesse cargo, como está sendo esse desafio? Quais foram as medidas tomadas? O que você já viu avançar? Então, hoje que nós temos de políticas, né, sendo implantadas é o projeto da nova RMTC, né, que é um projeto que teve a liderança do governo do Estado, por meio da Secretaria-Geral de Governo, secretária Adriana Rocha Lima, que junto com os municípios de Goiânia, Aparecida, Trindade, Goianeira, Senador Canedo, né, desenvolvemos várias ações, entre elas congelamento da tarifa desde 2019, a reformulação do Eixo Anhanguera, não sei se você já foi lá conhecer as novas estações, a eletrificação da frota, a renovação de toda a frota de ônibus, a substituição dos abrigos do ponto de parada e finalizamos, né, junto com o apoio, né, de todos, ajudamos a Prefeitura de Goiânia a finalizar a obra do BRT. Então, assim, esse foi esse desafio e o principal dele foi sentar todos e entender que o problema é comum a todos. Não é um problema da Prefeitura de Goiânia, não é um problema da Prefeitura de Aparecida, mas um problema da região metropolitana. Então, assim, se for a principal política, essa é a governança metropolitana. O restante foi consequência dessa atitude tomada. Começou em 2019, mas virou lei em dezembro de 2021 com a Lei Complementar 169. Então, esse é o principal aqui na região metropolitana de Goiânia. Temos o plano de desenvolvimento urbano integrado da região, que esperamos entregar e finalizar no final desse ano. Esse período de eleição nós suspendemos, porque deveríamos estar em audiência pública, tudo, mas para não misturar estudos, políticas com políticas eleitorais, nós vamos avançar, é um convênio com a Universidade Federal de Goiás e vamos estar discutindo como, né, nossas propostas para diretrizes para esse desenvolvimento urbano da região, porque assim como no transporte, o restante das atividades comuns não podem ser relegadas. O município tomar uma decisão que pode impactar outros, principalmente em questão de drenagem, recursos hídricos, uso do solo, né, conservação do meio ambiente. Então, a ideia é essa. E também, né, o Morro do Serrinha, que nós estamos recuperando ele e a ideia é transformar ele num parque. Então, esses são aqui em Goiânia, viu? Tem muita coisa. e no entorno, nós temos, estamos junto com o governo do Distrito Federal e a União para desenvolver um consórcio interfederativo, pegar um modelo de sucesso aqui, que todo mundo sentou para tomar as decisões, e levá-los para o entorno, que também não pode. Goiás fica limitado com a barreira. A gente pode fazer só com os municípios goianos. Mas eles querem sair de Goiás ainda e ir para o Distrito Federal. A nossa política de longo prazo é que eles não precisem sair do Distrito Federal. Essa é a melhor política de transporte. É o não transporte. Então, quanto menos a pessoa se deslocar e necessitar se deslocar e for menor essa distância, melhor será o sistema de transporte. Então, a ideia é que eles fiquem na região, então, levar o desenvolvimento. Enquanto isso, facilitar um pouco a vida deles, que é um sistema totalmente abandonado, para ir para o DF, aí nisso sentar junto, governo federal, né, representar para a NTT, governo de Goiás e Distrito Federal. Mas esse ainda demora um pouco mais, que são entes muito diferentes, né, envolvidos. O BRT de Lusiânia, que é contemplado no parque, de Águas Lindas, e um VLT, né, que está sendo estudado pelo Ministério do Transporte e Infraestrutura, para Lusiânia, viu? Tem campo, mas podemos falar também de questões de mobilidade urbana, não necessariamente
Essa é a minha função pública. Mas agora no final você mencionou uma coisa que são duas siglas muito importantes quando a gente fala em desenvolvimento, que as pessoas muitas vezes não sabem nem o que são, que é tanto o BRT quanto o VLT. Eu queria, por favor, que você explicasse essas duas modalidades também pra gente. O BRT é o Bus Rapid Transit. É ônibus, bus, transit é tráfego e o rapid é rápido. Então, é ônibus de fluxo de trânsito rápido. Parecido com o eixo Anhanguera e com o Norte-Sul que vai ser inaugurado daqui. Então, é uma linha segregada para o ônibus, que ele possa ter maior velocidade, porque não tem carros passando. A ideia é ter uma sincronia semafórica também, por quê? Para dar velocidade. E essa ideia surgiu que foi trazer para o sistema rodoviário algumas características do metrô, que é essa questão de velocidade e tudo. Então, o BRT é um ônibus rápido, de trânsito, de fluxo rápido. Então, isso é um BRT. O VLT aí já é em português, né? O pessoal põe as siglas para... É veículos leve sob trilhos. Porque o metrô é pesado. Normalmente é subterrâneo. Tudo. Um VLT seria um trem menor, menor capacidade, e portanto ele é mais leve. E ele normalmente ele é de superfície, não é subterrâneo. Então esse é o VLT, é um veículo leve, porque essa é a comparação dele com o metrô ou com o trem semi-urbano, e sob trilhos. Que aí um BRT, se fosse olhar pelo lado do veículo, a gente poderia chamar de veículo leve sob pneus. Então, o VLT seria um ônibus maior, assim, só para facilitar a imaginação. Um ônibus maior, mas ao invés dele andar sobre rodas, ele anda sobre trilhos. E isso aumenta a confiabilidade, né, segurança e tudo mais. E essas medidas, elas estão previstas primeiro para carga, certo? Depois para pessoas. É isso ou eu estou entendendo errado? Não. Qual? O do VLT? O do VLT. Então, o VLT de Lusiana, ele vai se utilizar de uma linha férrea já existente para carga. E aí, como ela tem alguns horários que a carga que não é usado para carga, nesses horários, o estudo é ver a viabilidade de usar para passageiros. Provavelmente, né, pelo que a gente conhece, porque tem uma coisa que é antagônica de carga e passageiro. Quando você vai desenhar um sistema de carga, você quer que ele fique mais longe possível das pessoas. Carga, né? Então você quer que ele não vai atrapalhar a vida, barulho. Então, quando você vai fazer uma ferrovia de carga, você afasta das cidades. A carga, você não está muito preocupado com questões de geometria. Se balança, então você pode usar bitola menor, velocidade não precisa ser tão rápido, porque a carga não reclama. A carga não tem horário. Então você projeta uma rodovia, uma ferrovia para ficar mais barato, não ficar passando para o ambiente urbano e não se preocupa muito com o conforto. Então adaptar alguém que foi feito para isso. Para quê? Para levar um passageiro que está onde? Na cidade. Então você vai ter que ver uma forma de diminuir, mitigar essa relação. Ela está longe, como que traz ela? Vai ser linhas de ônibus alimentadores? Ou fazer um planejamento urbano que próximo à ferrovia se desenvolva. Então, as cidades ali do entorno se desenvolvam ali do que onde elas estão. É uma política. Então, essa é uma forma. Outra, a questão de velocidade. A pessoa quer chegar o mais rápido. Quando nós vamos escolher qualquer modo de transporte, a gente usa 3 variáveis básicas: tempo, conforto e segurança. O preço, ele não é uma variável na hora da escolha, ele é um limitante. Mas você não pensa no preço. Você olha os 3, depois você vê, eu consigo pagar ou não. Se não, você muda o modo, se sim, você usa. Mas você não anda, a pessoa não anda de ônibus porque o ônibus é mais barato. A pessoa anda de ônibus, ela escolheu porque ela não deu conta de outro modo. Então o preço não é variável de escolha, é variável que limita. Então a pessoa quer velocidade. Então como dar velocidade? Então talvez você vai ter que mudar o traçado. Então assim, esse estudo vai muito
tempo. E o último, que é a questão da bitola, é o mais complicado. Então, assim, achar trem moderno com uma bitola menor, bitola métrica, é mais complicado. Os que têm, usualmente, e com muito sucesso, operaram no Nordeste do Brasil, numa antiga empresa chamada Bom Sinal, são trens a diesel e que usa essa bitola. Mas nesse processo de modernidade, né, de meio ambiente, você pegar um trem a diesel, né, quando a gente está falando de descarbonização, então assim, esse projeto é um projeto que vai ser estudado, vai ser melhorado do VLT, mas tem essas questões e essa relação com o transporte de carga e o transporte de pessoas. E quando a gente fala agora um pouquinho mais local aqui na cidade de Goiânia, o que hoje são os maiores desafios e problemas, os tópicos que mais chegam às vezes em você? Tópicos que chegam direto aí, falando do lado do MOVA, assim, do Fórum de Mobilidade, né, que a gente participa. É a questão de planejamento viário, plano de circulação. Infelizmente, nós não temos uma hierarquização clara das vias. Então, isso acaba gerando alguns impactos em tempo semafórico, né? Aí o pessoal brinca, né? Goiânia tem uma onda vermelha. Você sai de um vermelho, 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 vermelho. Mas o problema maior ele é anterior. É uma questão de entender a circulação. O pessoal que anda mais norte-sul ou leste-oeste? Quem é mais importante? Uma Avenida Mutirão, Castelo Branco, até 7, até 9. Uma hora elas são concorrentes com o tempo, uma vem no sentido na outra. Então, nessa hora, você mensurar uma rede semafórica é complicado. Então, assim, um dos grandes reclamações é essa falta que reflete nos semáforos. Então, esse é um ponto, grande reclamação, semáforos. Outra, comunicação. Alterações de via ser uma comunicação mais efetiva, com o tempo, uma discussão maior com a sociedade. Isso é uma coisa que dá arrogância nossa de técnico. Você pode falar que nós técnicos nos achamos arrogantes. Não, esse é o melhor tecnicamente, é essa a solução, pronto, acabou. Mas nem sempre a melhor das situações ela vai estar adequada na necessidade das pessoas. Tem variáveis que um modelo computacional, uma simulação não vai enxergar. Que é que o senhorzinho sempre passou naquela rua, daquela forma, é a casa dele. E aí você vai fazer ele andar uma quadra a mais, 2. Para qual ganho? Para quantas pessoas? Compensa? Não compensa? Discute com a sociedade, mostra, fala, o problema é esse, tem as associações de bairro. E é uma coisa que a gente usa pouco, né, que é levar essa discussão para as pessoas. E aí, eu acho que aí é um apoio muito grande que nós notamos, né, na parte do MOVAS, é a imprensa. A imprensa nos ajuda a levar essa discussão, então sempre está perguntando, estão fazendo, para a gente entender melhor a necessidade das pessoas para poder apontar as melhores soluções, que não necessariamente são, né, tecnicamente, no sentido de engenheiro mesmo, de trás, mas tem situações mais comuns. Então, isso. E a outra, que sempre tem, transporte público. Né? O transporte público é sucateado, né? Porque que são sempre as mesmas empresas, que estão ganhando, caixa preta do transporte. Então, nesse, que já é a minha área hoje, né? Hoje eu já fui muito pedra, hoje eu sou vidraça. Então, nesse aqui, o que nós temos? Nós criamos um site de transparência, conta todos os custos do transporte. Mas a gente quer ouvir mais também. Então, a questão do transporte público, como que a gente melhora? Como que a gente chega no usuário para ter essa comunicação? Porque eu sei quem usa e ele usa com o que foi ofertado para ele. Mas será que realmente é o que ele precisa? Os trajetos das linhas estão corretos ou não? Então, assim, é necessário, né? Já foi feito, mas depois tem que ser validado na prática um estudo para ver qual que é a necessidade das pessoas. Avaliação. Então, assim, eu acho que a questão maior é essa distância entre técnico e sociedade. E aí o resto tudo é consequência. Então, a gente não pode pensar na consequência, a gente fica pensando via, ponta a ponta.
Além de pensar em Goiás, eu queria te fazer uma pergunta também, porque há muito tempo falam que o principal modo de transporte do Brasil são os carros e ônibus, porque o JK era apaixonado por carros e encheu o país de rodovias. Eu queria saber, para um país da dimensão do Brasil, quais seriam as melhores opções? Se tem outras opções que a gente já devia estar pensando e adotando por aqui, como é que você enxerga esse cenário? Então, eu gosto sempre de iniciar quando me perguntam, porque isso é sempre bom, é desmistificando um pouco a culpa que cai em cima do JK, Juscelino Kubitschek. Por quê? Porque é fácil quando a gente olha para trás com a visão de hoje. Então, lembrar que o Brasil, naquele período, ele ainda era, estava uma industrialização pequena, o interior do Brasil não era, muito explorado, que nossa região era fazenda, a Goiânia era pequena. Então, qual que era a forma mais rápida de gerar esse desenvolvimento, essa famosa marcha para o oeste? Rodoviária. Faz rodovia, põe carro, caminhão, transporte. Então, assim, hoje é fácil falar, eu tinha que pensar em trem. Mas a fala dele era, vou fazer 50 anos em 5. A malha ferroviária do Brasil já vinha sendo destruída antes de JK. Desde a época imperial, a própria malha ferroviária no Brasil foi até uns pioneiros, os bondinhos, tiveram uma ascensão, mas nunca com planejamento nacional. Então, quando chega no período de JK, ele não tem muita ação. Então, assim, ele fez isso. Qual que é, para mim, o maior erro? Quem veio depois persistiu nessa situação. Poderia ir melhorando. Mas o que atrapalha, por exemplo, o modo ferroviário hoje? A nossa legislação. Apesar de ter marcos legais que facilitam a iniciativa privada investir, hoje tem muitos pontos que entravam e que geram um custo alto, que e assim, sem querer fazer juízo de valor, mas nós temos que escolher um lado ou outro. Você está lá, faz um investimento, começa a fazer o estudo, você passa numa região que tem um pássaro, aí o meio ambiente, seja órgão de controle federal, seja Ministério Público, seja Justiça, tudo, para. Não, porque aqui é uma área de preservação, isso aqui é uma área indígena, isso aqui tem recursos minerais, isso. Então, assim, o Brasil começou tardio e começou no momento em que o desenvolvimento ele é muito questionado. Ele não pode ser só um desenvolvimento pelo desenvolvimento. Então, ele tem que ser sustentável. E isso, às vezes, atrasa o investimento. Tem um gráfico que você deve ter visto também em rede social que mostra assim, metrô no Rio de Janeiro, aí tem só em 1970, uma linha, Xangai, uma linha. Metrô em 2023, continua a mesma linha do Rio. Xangai é uma rede. Por quê? Lá não tem esse controle. Então, assim, às vezes isso realmente atrapalha o desenvolvimento. Mas será que realmente é preciosismo demais ou não? Aí cabe nós, como sociedade, discutir qual que é a nossa preferência. Aumentar linhas férreas, aumentar essa integração do Brasil, ferroviária, tudo, e nisso sacrificando sustentabilidade ambiental, porque não tem jeito, vou fazer omelete em quebrar ovos, ou vamos preservar o meio ambiente e a nossa produção continuar escoando via rodoviária. Isso é uma decisão de país. Então, assim, a ferroviária é mais eficiente? Porque você coloca 1 milhão de vagões e leva com maior segurança. Ele tem aspectos de diminuição de custos, questões de perda ao longo da viagem. É mais eficiente. Mas não é só isso hoje que entra na equação.
estamos dispostos a pagar os custos? Então, penso assim, transporte é legal e por isso que quando for formar a subsecretaria foi isso, que é transporte e cidades. Eles não ficam separados. Então, assim, transporte e o que a gente quer de território, tudo. Então, isso é. Aeroviário também tem toda uma questão de sustentabilidade, combustível de avião. O aquaviário também é interessante. Nós temos rios navegáveis. Esse é um tipo de deslocamento que nós podemos investir. Esse também estudar melhor. Como, né, melhorar a navegabilidade dos nossos rios, para a produção. Mas transporte não tem resposta fácil e direta. Não é que eu estou escorregando. É porque gera outros impactos. Então, é sempre ficar nas discussões esperto se alguém levanta. Não, isso aqui não é fácil. Por que não... Eu achei que você ia fazer uma pergunta. Por que não tem metrô em Goiânia? Agora eu vou te entrevistar. Por que não tem metrô em Goiânia? Eu imagino que ia precisar adaptar muitas coisas dentro da cidade que hoje não tem como mexer. Sim. E é um projeto de longo prazo. Então, tinha que ter um acordo da região metropolitana, governo e prefeitura, para falar, a gente vai enfrentar, a sociedade vai sofrer, e não é fácil sair furando, mas se ela topa, vamos junto. Mas aí não pode reclamar porque uma rua vai ficar interditada 1 ano, 2 anos. Se vamos ter que vai mexer com lençol freático, vai encontrar árvore que vai ter que ser derrubada. Então, quando fala assim, não fazem metrô porque os empresários não deixam. Pode ser até uma das variáveis, mas não é a única. Então, assim, é sempre bom a gente entender que como o transporte está direto na vida das pessoas, qualquer alteração tem que ser bem discutida. Quando a gente fala, qual é um dos problemas de Goiânia? Comunicação. Então, esse é um desafio. Eu queria entender porque, na verdade, o trânsito, o transporte, para a maioria das pessoas do dia a dia é uma dor de cabeça, é um tema chato que não quer falar muito. O que levou o senhor a querer estudar esse tema? Senhor? Desculpa. Você? Melhorou. Eu só tenho um dobro da sua idade. Eu nasci dentro de uma garagem de ônibus. Meu pai trabalha com transporte público. Antes de eu nascer, no final da década de 70, na Transurb, que era uma empresa estatal, que hoje é a Metrobus. E ônibus é apaixonante. Na hora que você vê aquele grande, na hora que você fica também impactando na vida de pessoas, né, tudo, leva a desenvolvimento, você começa a interessar, igual que você conversa com filho de ferroviário, vai amarrar ferrovia o resto da vida, aeroviário. Então, assim, e aí eu fiquei com essa parte do transporte. Então, assim, eu sempre fui apaixonado. Eu não consigo me imaginar sem. Não desassocia. Eu escolhi minha graduação para isso. Eu fiz geografia, que não é algo muito comum, para entender aspectos que a engenharia e a arquitetura não vem no transporte. Falei, vou trabalhar com isso, mas vou ter uma visão diferente. Uma visão mais do lado social, humano, das interações. Não é uma simulação. Então, esse lado, e sempre trabalhando. Então, assim, é paixão. Paixão. Se eu pudesse mudar meu nome, era Miguel Ângelo, o ônibus para esse norte. Ia ser lindo. Então, assim, eu amo o ônibus. E aí, com o ônibus, você acaba estudando mobilidade, cidade. Mas a minha paixão é um ônibus, que é Mercedes e tudo mais. Um dia eu convido, se vocês quiserem ir lá no meu escritório conhecer, lá tem miniaturas e miniaturas de ônibus. Então eu não sou um busólogo, porque ainda não estou nesse nível de paixão. Tem gente mais apaixonada. Mas eu sou um apaixonado por ônibus. Agora, realmente encerrando, eu quero te pedir para deixar um recado aqui hoje para os nossos seguidores e leitores do Jornal Opção. Seus 5 minutos do recado que o senhor achar interessante para a população. Não me chamem de senhor.
E o próximo o trânsito é ruim, se deslocar é uma coisa muito ruim, porque ela te separa do seu desejo. Então, qualquer tipo de deslocamento ele é ruim, é fato. Ele é uma barreira a ser transposta. Mas a gente pode começar a desenvolver esse hábito de entender que as coisas têm causas e consequências e que mudanças que podem melhorar a nossa vida de forma individual, ela pode atrapalhar de outros. Eu queria que isso fosse mão única, eu queria que isso fosse assim, fosse assado. Então, a gente sempre refletir nisso. E ter o hábito de aproveitar a imprensa, né, mandar carta para jornal, usar a ouvidoria dos órgãos públicos para demonstrar a nossa opinião. Né? A população ela tem que ser ouvida, porque hoje eu sou um servidor público, eu sirvo ao público, eu sirvo as pessoas. Então, as pessoas têm que me cobrar. Então, que isso possa virar uma rotina. O meu sonho é que Goiânia, um dia, o Estado de Goiás, tenha esse hábito da gente reclamar dos nossos direitos, entender os nossos deveres para melhorar a nossa vida em sociedade. É isso. Muito obrigada, Miguel. O meu número é 40.